Santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã. Estamos no mês da Bíblia e vamos realizar mais um encontro juntamente com a Palavra de Deus. E a proposta para esse mês da Bíblia é refletirmos juntos um pouquinho dos 4 evangelhos que nós temos dentro da nossa Sagrada Escritura. Nós já fizemos 2 encontros com Mateus e Marcos. Agora vamos falar do 3º evangelho, o Evangelho segundo São Lucas. E como os outros textos, os outros evangelhos, nós temos um texto pragmático que vai nortear a nossa reflexão, que é o programa do evangelista. E vamos refletir juntos o texto que está lá em Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 22. 4, 16 a 22, Evangelho de São Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quanto estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós escutamos um texto bíblico do Evangelho de São Lucas, que vai falar daquilo que é o ponto central do evangelista, que é justamente a atenção que Lucas dá aos pobres. Se a gente olhar um pouquinho para a vida de São Lucas, a gente vai perceber que São Lucas era médico, tinha como profissão médico. Lucas era de uma condição financeira, digamos que alta dentro do seu tempo, da sua sociedade. Lucas não conheceu Jesus também pessoalmente. Lucas teve muito contato com Paulo e colaborou muito nas visitas missionárias juntamente com Paulo. Então a gente pode perceber que é um homem rico, bem estruturado, que quando se encontra com Jesus, quando faz a experiência de Jesus, começa então a exercer caridades, começa a dar atenção aos pobres. E Lucas pega toda essa mensagem de Jesus e coloca então nessa dimensão da pobreza, dos mais simples. Lucas, ele quer ressaltar muito a humanidade de Cristo. Jesus que se encarnou, que se fez homem, como todos os homens, exceto no pecado, mas que contribuiu para que a salvação acontecesse no mundo, na história. Então, a humanidade de Cristo está muito presente em Lucas. E para a gente entender bem, nós podemos perceber
que o Evangelho de São Lucas tem 24 capítulos. Por quê? Porque Lucas tem duas obras dentro da Sagrada Escritura. Uma é o seu Evangelho, o Evangelho de São Lucas, com 24 capítulos, que vai narrar o caminho de Jesus. Lucas, então, ele tem também Atos dos Apóstolos. Lucas é o autor de Atos dos Apóstolos, que vai narrar o caminho dos apóstolos após a ressurreição de Jesus. Então, Lucas tem uma única obra em 2 volumes, que é o seu Evangelho e Atos dos Apóstolos. Nós podemos dizer que, diferentemente de Marcos e de Mateus, Lucas tem uma obra muito bem mais estruturada, porque Lucas tinha uma condição intelectual um pouco maior devido à sua profissão, devido àquilo que ele exercia. Então Lucas, ele procura elaborar. Então, tanto o Evangelho como o Atos dos Apóstolos é, de fato, uma obra assim bem elaborada, uma obra bem construída, que Lucas vai procurar colocar a sua sequência. Lembra quando a gente falou? Marcos e Mateus não se preocupam muito com a sequência das coisas, das atitudes de Jesus. Marcos e Mateus, eles se preocupam se Jesus fez aquilo. Lucas não. Lucas, ele procura um pouco colocar a situação na ordem correta das coisas. Isso que é muito interessante, isso que nos chama muito a atenção, né? Então, meu irmão e minha irmã, para quem Lucas escreve, vai dizer, tanto o Evangelho como Atos, que diferentemente de Marcos e Mateus, que escreve para um público específico, Lucas escreve e dedica a sua obra para uma única pessoa. E ele vai dizer no início do seu Evangelho um tal de Teófilo, que em grego significa amigos de Deus. Lucas dedica a sua obra a esse Teófilo. Mas quem é esse Teófilo? Olha, nós não sabemos muito bem quem é esse Teófilo, mas o que nós podemos especular é que pode ser alguém relacionado ao Império Romano, que certamente teve uma influência muito grande a sua obra, a obra do evangelista, e que pode ser que contribuiu financeiramente em algum momento para que essa obra fosse publicada, né? Tanto o Evangelho como Atos dos Apóstolos. Então Lucas, num gesto de generosidade, ele dedica esta obra a esse Teófilo. Mas pode ser, isso é uma especulação, nós não sabemos muito bem, mas pode ser também um sentido mais figurado da coisa, pode ser que Lucas utilize esse termo grego, amigos de Deus, para falar todos aqueles que aderem a Jesus como amigos de Deus também. Então, tudo isso são especulações. Na Bíblia a gente nunca tem uma certeza, né? É interessante a gente perceber isso. Quando a gente fala de Sagrada Escritura, sempre é aproximadamente. A gente sempre vai dizer aproximadamente isso, aproximadamente aquilo, porque nós não temos, de certa forma, a ordem correta dos fatos, como isso aconteceu. Mas o que importa é que Lucas dedicou essa obra para esse Teófilo, né? Amigos de Deus. E Lucas também é um evangelho sinótico, né? Você sabe, nós já explicamos no primeiro encontro que um evangelho sinótico são os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que procuram o mesmo viés, né? Que seguem o mesmo viés, uma mesma visão de Jesus. Mas Lucas, ele aprofunda um pouco mais na sua pesquisa. Diferentemente de Marcos e Mateus, Lucas tem alguns textos próprios dele, né? Então Lucas, por exemplo, narra no capítulo 1 o nascimento de João Batista. Também Lucas vai dizer a anunciação do anjo. Se Lucas não teve contato com Jesus, pode ser que Lucas tenha tido um contato com Nossa Senhora, de repente, né? Então Lucas vai narrar a anunciação do anjo Gabriel, a visita a Isabel, né? O cântico de Zacarias, que é um texto próprio do Evangelho de São Lucas, Zaqueu, né? Um texto próprio de São Lucas, discípulos de Emaús,
por exemplo, né, é um texto que só tem em Lucas. Então Lucas, ele pode ser que ele tenha bebido de Marcos e Mateus em alguma coisa, mas pode ser também que Lucas tenha aprendido muito com Paulo, tenha aprofundado mais em outras fontes da sua pesquisa, né? Então Lucas vai colocar aquilo que é próprio dele, né? Aquilo que ele vai construindo ao longo de sua história, ao longo de sua vida. Porque Lucas, além de médico, ele era historiador. Ele pesquisava, né? Ele vivia diante da pesquisa, como muitos historiadores, né? No que nós temos hoje no mundo, né? Então Lucas, ele era historiador, ele pesquisava, ele fez do seu evangelho, de Atos, uma grande pesquisa, né? Então Lucas, a partir da sua experiência, ele constrói, né, toda essa obra, né, que nós podemos dizer. Meu irmão e minha irmã, então, como a gente viu no texto que a gente leu, né, São Lucas, ele dedica o seu evangelho a esse Teófilo, mas São Lucas faz 3 destaques importantes dentro do seu evangelho. O primeiro nós já falamos no início, né? Que é os pobres. Lucas é o evangelista dos pobres. Embora seja rico, mas Lucas é o evangelista dos pobres. É o evangelista que vai colocar Jesus diretamente em contato com os mais simples, com os mais pobres, com os mais excluídos da sociedade. Vai dizer que Jesus é aquele que veio para os pobres. Quando a gente pega bem-aventuranças, as bem-aventuranças segundo Lucas, porque nós temos 2 bem-aventuranças, né? Uma narrada por Mateus e a outra narrada por São Lucas. A de Lucas é diferente de Mateus, porque Lucas vai dizer bem-aventurados os pobres. E depois, no final, ele vai dizer os ais de Jesus, né? Ai de vós que acumulais riquezas, ai de vós que viveis desprezando os pobres, ai de vós. Então Lucas vai dizer isso, né? Lucas vai supervalorizar a dimensão do pobre e vai criticar os ricos. A verdade é essa, meu irmão e minha irmã. Ele vai falar dos pobres, vai criticar os ricos que desprezam os pobres e que acumulam os seus bens. Olha só que interessante, né? Então Lucas vai, diante da sua pesquisa, ele vai destacar isso, né? A dimensão dos pobres. Lucas é o evangelho do Espírito Santo. Olha para vocês verem, né? A gente vê o Espírito Santo presente no evangelho de São Lucas, na anunciação do anjo, né? A presença do Espírito Santo, né, em Nossa Senhora. Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Lucas é o evangelho que vai falar também, né, do Espírito Santo, que vai olhar pro texto que a gente acabou de ler. O Espírito Santo está sobre mim porque me ungiu, né? Jesus é o ungido do Pai, é o consagrado e assume a sua missão pela força do Espírito Santo. Então Lucas destaca isso, né? Olha, Lucas destaca a presença do pobre, a presença do Espírito Santo. E também, meu irmão e minha irmã, de todos os evangelistas, Lucas destaca a presença das mulheres no seu evangelho. A gente vai perceber muita presença da mulher no evangelho de Lucas. A mulher no tempo de Jesus ou no tempo do evangelista era uma figura, digamos assim, discriminada. A mulher não tinha vez, não tinha voz na sociedade. Lucas, a partir da sua obra, destaca a presença da mulher. Primeiro com a presença de Nossa Senhora, a presença de Isabel, Marta e Maria. Diz a tradição que os próprios discípulos de Emaús eram um casal, né? Então, olha só, a presença da mulher dentro do Evangelho de São Lucas. Lucas supervaloriza também a presença feminina, né? E por fim, São Lucas, ele vai falar muito da oração, Jesus que reza, né? Um Jesus que está em contato com o Pai para fazer bem a sua missão. E sendo um bom médico, Lucas vai falar das curas. Coloca Jesus realizando cura, né? Vai colocar fazendo cura a sogra de Pedro, né? Que nós vamos ver cura do possesso, né? Jesus que expulsa demônios, a cura do leproso. Então Lucas vai colocar muitas curas, seguindo um pouco também a dimensão dos outros, né?
evangelista, e Lucas aprofunda um pouco mais nessa cura. Lembramos que o Evangelho de São Lucas é um evangelho, é a primeira parte de sua obra. A segunda é Atos dos Apóstolos, primeira parte de sua obra. Então Lucas narra o caminho de Jesus e Atos, caminho da comunidade que segue Jesus. Então é interessante a gente perceber, né? O quanto que isso. Lucas não termina a sua obra quando ele vai chegar na ascensão, né? Que ele vai narrar até a ascensão. Não, Lucas ele vai continuar depois com o Atos dos Apóstolos, tá bom? Então Lucas aprendeu muito com Paulo, né? Teve muita experiência de Jesus e nos ensina também, né? A amarmos a Jesus Cristo, né? A nos doarmos aos mais pobres, aos mais fracos da sociedade, né? A darmos atenção às pessoas que muitas vezes precisam de Deus, né? A sermos íntimos do Espírito Santo, que é o Espírito que dá vida à nossa vida. Há também a rezarmos assim como Jesus rezou, né? A perseverarmos na oração, a seguirmos Jesus, né? E a não fazer distinção de ninguém. E acima de tudo, meu irmão, eu acho que um ponto importantíssimo no ensinamento de Lucas, a sermos despojados, a vivermos a nossa missão, a não sermos apegados. O único apego que o cristão deve ter é a Deus, né? Esse é o único apego que a gente deve ter a Deus. Nós utilizamos dos bens, utilizamos das coisas, mas nós não devemos fazer das coisas um Deus na nossa vida. Porque Deus é Deus. As coisas nós administramos aquilo que Deus nos dá. E São Lucas nos mostra isso. Mesmo tendo uma condição financeira, digamos que grande, Lucas teve amor pelos pobres, amor por Jesus, amor pelo Espírito Santo, amor pela sua missão e anunciou Jesus a todas as pessoas. Eu acho que é um grande ensinamento que Lucas ensina para nós. Reflita esse texto na sua casa, junto com a sua família. Nós estamos aqui diante da imagem da Sagrada Família, que tem nos acompanhado desde o primeiro encontro, justamente para nos lembrar que a palavra de Deus, ela dá fruto quando a gente reza junto, né? Quando a gente está junto com a nossa família. Reúna a família aí, né? E a exemplo da Sagrada Família de Nazaré, reflita um pouquinho mais sobre o que é caminhar com Jesus e o que é assumir a nossa missão quanto Jesus, aquilo que São Lucas vem nos ensinar. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.